Quero desejar a todos, então, uma ótima tarde, início de noite, 13 de abril, nesse outono, e uma saudação, então, muito especial, obviamente, ao professor Ricardo, que está conosco esta noite, e lembrando que esta palestra, ela está num conjunto, num arco maior, cujo título é um ciclo de debates sobre a educação superior no pós-pandemia. E esse ciclo, ele foi pensado num arco também maior ainda, que é o planejamento estratégico da universidade. A Unicinos está agora em processo propriamente de planejamento estratégico. Começamos em março, mas mais atuando assim mais fortemente agora em abril. Em maio, junho, estaremos trabalhando assim intensamente nisso, para julho, então, a gente poder implementar uma nova proposta, diretrizes para a universidade, em função de questões econômicas, questões acadêmicas e desafios que a sociedade contemporânea nos coloca. E o convite, então, o mote ou a razão desse debate é pesquisadores de excelência, pesquisadores reconhecidos, pesquisadores capazes, que podem lançar luzes sobre o ensino superior hoje, né? Quer dizer, a universidade não é mais a mesma e o ensino superior não é mais o mesmo depois da pandemia. E para isso, então, ao invés de chamarmos técnicos ou economos, economicistas, para falar sobre isso, a ideia é que pesquisadores falem sobre isso. E dito isso, então, eu passo a palavra, então, ao professor Rodrigo, que é o coordenador do programa de pós-graduação de educação, programa de excelência que nós temos aqui na Escola de Humanidades, e que vai conduzir, então, os trabalhos desta noite. Rodrigo, é isso, então, a palavra está contigo e nós acompanhamos aqui, então, ao seu lado, tá? Um grande abraço, um ótimo evento, então, para todos. E lembro que esse evento está sendo gravado, depois a gente vai transcrever aquilo que vai ser apresentado e discutido, porque isso vai servir de material de reflexão para o planejamento estratégico. Rodrigo, por favor. Obrigado. Boa tarde, então, a todos. Boa tarde a todas. Agradeço ao professor Luiz Roden pela iniciação, né, dessa rodada de diálogo, não é? É uma alegria para mim coordenar esse debate tão importante para a compreensão do momento que a universidade ocupa na nossa sociedade brasileira e, da mesma forma, planejarmos, né, conseguirmos pelo menos vislumbrar alguns horizontes para o futuro da universidade no nosso país e com muita atenção planejarmos o futuro da Unicinos nesse momento de planejamento estratégico. Então, hoje é o segundo encontro, né, do ciclo de debate sobre educação superior no pós-pandemia, um movimento iniciado, né, há algumas semanas já no contexto das primeiras conversas dessa nova gestão da Unicinos. Aproveito, inclusive, para saudar o nosso vice-reitor aqui presente, o professor Arthur, não é? Pensar o futuro da universidade é certamente um processo de reflexividade institucional, né? Olharmos para a universidade e produzirmos o conhecimento mais oportuno, né? Frente às suas contradições, os seus dilemas, né? E os seus desafios. Então, essa fala do professor Ricardo, ela se contextualiza, professor, nesse processo de amadurecimento mesmo institucional para a construção do nosso planejamento estratégico. Evitamos leituras técnicas, né, ou tecnicistas dessa condição da universidade, sobretudo porque esse cenário histórico que vivemos de pandemia e pós-pandemia demanda um conjunto de instrumentos, né, que excedem muitas vezes a leitura da técnica, né? E nesse sentido, o tema dessa nossa noite dessa nossa tarde ainda, não é? Universidade no pós-pandemia, formação de excelência e desafios contemporâneos no Brasil.
né? Então, essa fala é produzida, né? Essa reflexão é trazida pelo professor Ricardo Terra, né, da Universidade de São Paulo, a quem, né, passo agora a apresentar, né, com brevidade, né, um currículo bastante extenso. É professor titular da Teoria das Ciências Humanas na Universidade de São Paulo, pesquisador do SEBRAP e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1A. É graduado, doutor e livre docente em filosofia, integrou diversas comissões na CAPES e circula muito nos últimos anos em destacados ambientes acadêmicos no país. Então, aproximadamente um mês atrás, um pouco mais, eu fui interpelado, não é, pelo nosso decano, professor Luiz Roden, sobre nomes, não é, que poderiam nos auxiliar nesse momento de reflexividade. E recentemente eu havia lido, né, com um grupo de estudantes, o seu artigo, professor, Desequilíbrio Financeiro, Missões da Universidade e Avaliação, né, um texto em que o senhor produz uma autorreflexão sobre a condição da USP, né, um texto de 2019, publicado na revista Estudos Avançados. Tem um conjunto, né, essa abordagem tem um conjunto de questões que nos foram muito oportunas no momento do estudo, e imediatamente passei para o Luiz, não é a sua indicação, e já lhe conhecia também, e criou um ambiente bastante favorável à sua presença aqui. Então, agradeço a sua presença aqui na Unicinos. O tempo para sua exposição é esse aí, até 1 hora, né, o máximo 1 hora, e fique bem à vontade para suas considerações. Muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer muito ao Unicinos, né, pelo convite para participar desse ciclo, né, especialmente aos professores Luiz Roden e ao professor Rodrigo Dias da Silva. Eu fiquei mais tranquilo depois de ouvi-los, né, porque eu vou começar explicando um pouco a minha experiência, né, para mostrar os meus limites, né. Devo explicar, né, que minhas experiências, né, em relação aos temas vinculados à universidade. Eu não sou pedagogo, não sou técnico em educação. Então, bom, nos últimos anos, eu tenho estudado, no plano filosófico, a ideia de universidade em vários autores, né? Então, eu publiquei artigos sobre a perspectiva cosmopolita kantiana, né? No ano passado, inclusive, eu participei de um texto no volume de tradução do Conflito das Faculdades do Kant, publicado pela Vozes. Eu publiquei artigos sobre Humboldt, a Universidade Americana, e análise de Habermas e Jasper sobre a ideia de universidade. E me interessei muito, não escrevi ainda, sobre o papel do Liebig e as relações da pesquisa, né, aplicada na química no século XIX na Alemanha, né, e como é que foi a revolução no doutorado de química feito pelo Liebig. Então, isso é uma parte do meu trabalho atual, e, além disso, né, eu tenho começado a trabalhar a universidade no período nazista e a reitoria de Heidegger. Isso é um lado do meu trabalho, né? Por outro, dando um grande salto, eu tenho uma longa atividade de avaliação, né? Completo nesse ano 50 anos como professor da Universidade de São Paulo. Eu fui presidente da comissão dos consultores, né, da área da CAPES, mas há muito tempo, 1991 a 1995. Então, quer dizer, meu conhecimento do Brasil, pelo menos na filosofia e teologia, é dessa época, né? Eu fui membro da História e Filosofia do CNPq em 2002, 2005, também já faz algum tempo. Depois disso, a minha atividade foi muito, digamos, municipal, né? Eu participei dos órgãos internos da USP, né? A USP tem uma comissão que trabalha as questões relativas à dedicação exclusiva. É a comissão mais odiada da USP, né? E eu participei 2 vezes dessa comissão, então a quantidade de inimigos ficou grande. Em 98 a 2002, depois de 2011 a 2014. E, em seguida, né, eu dirigi um GT
de reforma da avaliação da USP, de 2014 a 2017. Então, eu posso falar um pouco, né, talvez no debate, sobre essa experiência, né, que foi, inclusive, o artigo, né, que o professor Rodrigo se referiu, foi um pouco a autorreflexão, né, sobre esse trabalho. Né. E um pouco, então, estou dizendo, eu conheço bem a USP e conheço bem o quê? A filosofia no estado de São Paulo. Né. Eu fui de 1997 a 21 coordenador da área de filosofia da FAPESP. Eu só estou dizendo isso, né, porque foi muito bom que o professor Rodrigo explicou por que eu fui convidado, né, foi esse balanço de uma autorreflexão, né, que estava em curso na USP. Então, as minhas militações são essas. Né? Há muito tempo atrás eu tive uma boa visão do Brasil e não tenho mais. Né? A minha visão é muito mais restrita, né, ao estado de São Paulo. Mas como vocês estão fazendo uma autorreflexão, pode ser que a nossa experiência e os fracassos da nossa experiência possam ajudar. Né? E o desastre da pandemia, né, de certa forma, destruiu, né, o início dessas novas comissões que foram criadas na USP. Bom, então, mas isso a gente pode conversar depois. Né? Então, essa longa apresentação é só mostrar os limites das minhas informações sobre a universidade. Né? Então, eu vou tentar, a partir do que eu já escrevi, ampliar, na medida do possível, a minha reflexão, né, para a Universidade Brasileira. Como o professor Luiz Roden gentilmente me passou o link da conferência do professor Baroni, facilitou muito minha tarefa. Né? Porque ele tem uma visão ampla e né, que é impressionante. Né? E eu já peço desculpas, né, que diante de um orador como ele, né, eu sou um velho professor de filosofia que leu o que escreveu, né, e não aquela exuberância retórica, né, tão agradável. Né? Bom, eu queria retomar a última pergunta feita pelo professor Rodrigo ao professor Paulo. Né? Só que como eu vi só uma vez a aula, eu vou parafrasear um pouco e posso ser, talvez, o professor me corrigir se eu não parafrasear direito. Né? Ele fez uma oportuna pergunta, a última, né? Fazendo a ponte, né, da palestra do professor com a questão da excelência acadêmica, né, e a excelência enfrentando desigualdades. E a resposta do professor Paulo foi incrível, porque é curta. Foi curta e precisa. Bom, primeiro ele nos falou um pouco sobre como essa questão era complexa, exigia um pensamento complexo e um planejamento complexo. Porque ele já está dando dicas aí para essa autorreflexão, né? Que é a excelência. E ele tocou num outro tema, né, que é a carência de docentes na educação básica. Né? E dizendo que, no Brasil, terá que financiar a reposição e formação de professores. Né? Uma boa formação e paga pelo governo federal. Né? Teria que criar programas de formação financiados. E fez uma reflexão interessante, né? Como que a universidade pública ela não é capilar o suficiente para fazer isso. Né? Bom, depois ele vem para o ponto que é mais direto ao que eu vou falar. Né? Como ele está dizendo que qualidade ela varia segundo a finalidade. Né? E ele diz mais ou menos isso. A excelência depende para onde estamos olhando. O estado da arte, da área, ou atendimento de alguma demanda do poder público de alta relevância. E a outra frase, mais ou menos, era assim: é difícil falar em excelência sem parâmetros. Na verdade, a minha fala vai ser desenvolver essa tese, né? Em que eu concordo plenamente. Né? A excelência depende das missões da universidade e depende dos parâmetros. Né? A segunda tese é que não há contraposição de excelência e inclusão. Essa eu não sei se vai ter tempo da gente discutir, concordo plenamente. Né? O exemplo que ele deu sobre as cotas. Né? As cotas não diminuíram qualidade. Se você mede a qualidade por notas. Né? Tem várias pesquisas, né?
em várias universidades, né? E todas elas apontam para o mesmo resultado. E a terceira tese, que ele falou muito rapidamente, que é bem, digamos, uma tese polêmica, e que eu concordo plenamente com ele, é que como temos no Brasil pós-graduações de nível igual às melhores nacionais e às internacionais, não é o caso mais de manter programas mal avaliados nos dias de hoje. Essa tese é bem polêmica e não sei se vai dar tempo da gente discutir isso, mas eu concordo plenamente com ele. Como eu não sei se vai dar tempo, eu queria lembrar um texto rapidamente, eu espero. Por favor, professor Rodrigo, se eu começar a falar demais e passar do tempo, me avisa, né? Porque o tema é tão fascinante que eu posso me envolver demais. Né? Fique à vontade, professor. Mas, por favor, me avise. Tá bem. O nosso debate é o mais importante. Né? Vamos começar pela última questão. Não é mais o caso de manter programas mal avaliados nos dias de hoje. Eu acho que há uma patologia do sistema universitário brasileiro que vem, pelo menos, da reforma universitária do fim da década de 60 e da consolidação do sistema de pós-graduação na década de 1970. Né? Não levar em conta as diversas missões da universidade. Isso aí na reforma é patente. Né? Que aconteceu uma visão muito limitada e que se dizia que era uma universidade Humboldtiana, mas não era. Né? Primeiro que surgiu o mito que toda universidade deveria ser universidade de pesquisa, que todo o ensino superior seria ligado à pesquisa. E no Brasil, isso foi constitucionalizado. É uma das partes da Constituição brasileira mais irrealista, né? Que em lugar nenhum do mundo é assim. Né? É impossível. Né? Bom, um artigo recente do Simon Schwarzman traz alguns dados e reflexões nesse sentido. Né? Foi publicado na Revista Estudos Avançados neste ano, no texto de janeiro, abril de 22. E daí eu queria lembrar, não é, que o professor Rodrigo publicou na mesma revista, em 2020, um artigo sobre a ocupação das escolas do Rio Grande do Sul. Né? E no SEBRAP, nós temos, no nosso núcleo, do Marcos Nobre e meu, nós temos chama Núcleo Direito e Democracia. Nós temos o Jonas e o Adriano publicaram um livrinho sobre as ocupações aqui em São Paulo. Né? Então, nós temos preocupações lá, de certa forma, semelhantes às suas. Né? Bom, então, nesse artigo, por favor, o slide 2, eu tenho uma indicação do artigo. Eu vou compartilhar, professor. Pois não, só para, né, ter a visão do título. Pela minha incompetência na informática, ela vai, né, a Carolina vai me ajudar. Eu vou... Isso. É o segundo. É o segundo. É o seguinte. Isso. Pesquisa e pós-graduação no Brasil. Duas faces da mesma moeda. O interessante desse artigo, não é que ele reúne uma quantidade de dados muito grande. Não é? E, em última instância, ele vai concluir algo semelhante, não é, ao do professor Baroni. Eu leio dois trechos. Essa grande concentração das atividades de pesquisa e dos programas de pós-graduação em poucas instituições, que ocorre em toda parte, ao invés de ser considerada como natural, acaba gerando uma anomalia do ensino superior brasileiro e a adoção generalizada do princípio da indissolubilidade de ensino e pesquisa nas instituições públicas, com os custos correspondentes, sobretudo de contratação de professores de tempo integral e dedicação exclusiva, em um grande número de instituições públicas em que a pesquisa e a pós-graduação praticamente não existem.
instituições que se dedicam primordialmente ao ensino poderiam trabalhar com um núcleo menor de professores de tempo integral e um número bem maior de professores de tempo parcial, que estariam mais aptos a estabelecer vínculos e trazer para os alunos as experiências práticas do mercado de trabalho e liberar recursos para outras atividades de investimento e custeio. Bom, estou dizendo, essa anomalia, né, ela foi implantada, né, desde a Constituição excessivamente especializante da pós-graduação, né, na reforma universitária do fim dos anos 60. Né? E, por outro lado, por exemplo, tentou-se fazer alguma coisa. Né? A CAPES, né, por exemplo, chegou a discutir a pós-graduação profissional. Né? Mas foi só em 95, né, que a CAPES passou a admitir a existência de mestrados profissionais, que começou a ganhar corpo em 2005. Né? Mas o que aconteceu? Os mestrados profissionais foram recebidos com relutância por parte importante da comunidade acadêmica. Então, isso é outra questão importante. Não é? Uma certa visão reacionária, na minha opinião, não é? Porque não muda nunca e sempre está reafirmando a mesma coisa, né? Como se a gente vivesse num país outro ideal, né? Em que todo mundo fizesse pesquisa junto com o ensino. Né? E, por outro lado, elementos fundamentais de ensino não são realizados. Né? Bom, não é? E eu só não concordo com a conclusão do artigo, mas isso aí a gente pode, não sei se é o caso, né? Que ele acha que deve acabar com o mestrado. Eu acho que não. Né? E alguns exemplos do professor Baroni quase que dizem o contrário. Tem que criar bolsas e financiar a substituição de professores. Né? E ter mestrado aí também seria importante, né? E ter um projeto, né? Ele me convenceu completamente que tem que ter um projeto geral de formação de professores, o que não é fácil, né? Porque depois eu posso até no debate, né, falar um pouco sobre isso, né? Bom, o mestrado é muito importante para algumas áreas, né? Essa conclusão do Schwartz, né, eu acho que ela tem um viés, né, marcado demais nas ciências duras, né, e é equivocado na ampliação das missões da universidade. Bom, a demanda por profundas modificações das universidades é uma questão mundial. E aí, nós temos vários nomes, né? Universidade de pesquisa, universidade de excelência, universidade de padrão mundial. Bom, na Europa, né, o esforço das universidades europeias com o processo de Bolonha, por exemplo, nós não podemos, digamos, ficar há muito tempo, né, nem pouco tempo, pensando nas transformações, né, das universidades europeias e as dificuldades, né, do processo de Bolonha. Né? Algumas avaliações mostram aspectos ambivalentes, né, do processo de Bolonha. Por um lado, é claro, facilita que os estudantes tenham experiências internacionais em universidades de outros países, já que introduzir o sistema americano de créditos. Então, você pode ir num outro país que a contabilidade dos créditos é garantida. Mas, por outro lado, há indícios de uma escolarização excessiva do ensino universitário. Os relatórios que eu vi, principalmente de universidades alemãs, estão muito preocupadas com isso. Tem esse lado positivo. Né? Então, podia, por favor, colocar o slide seguinte? Eu não vou entrar nisso, mas é só o que um pouco aí orienta o que eu estou falando. Uma obra que eu acho muito interessante é a do Bill Readings, não sobre Bolonha, mas sobre a situação da universidade, né, nos últimos 30 anos, que é The University in Ruins. Né? Eu vou voltar a ele outras vezes. Né? Mas, veja, tem livros muito críticos, né? O Bildungsstaat Bologna, né? Querendo recuperar aspectos, né, do pensamento
da Universidade Alemã, né? E essa certa facilitação, né, com a americanização da Universidade Alemã. Tem algumas coletâneas interessantes com autores de vários países, né? E aí o próprio título, né, tá, é uma referência direta ao Derrida, né, que tem um interessante artigo, né, sobre a universidade. Bom, e, é claro, isso aí é muito lido, inclusive, aqui no Brasil, que é, né, a noção de Bildung, trabalhada numa outra perspectiva, pelo Adorno, né, dificuldade da universidade que produz haveria uma teoria de Halbbildung. Bom, mas, infelizmente, não dá para trabalhar nisso. Eu só quero mostrar como que o mundo inteiro, né, está tentando fazer mudanças, e a dificuldade de fazer as mudanças, né, e sempre quando você muda, tem um efeito colateral negativo. Isso é um problema, né, que a gente tem que enfrentar também quando está fazendo autorreflexão, né? Bom, mas nesse movimento geral de grandes mudanças, surgem as grandes avaliações das universidades, como a conhecida avaliação realizada pela Universidade de Xangai. Aí começa um problemão. Tem um elemento interessante, mas junto com um problemão, né? Os modelos e os critérios para avaliação foram tomados das mais ricas e produtivas universidades norte-americanas. A cultura da avaliação se expande junto com a cultura da administração competitiva. A avaliação é basicamente quantitativa e mesmo a qualidade é vista como redutível à quantidade. Por exemplo, o nível de citações é considerado como critério de qualidade. Surgem simplificações como o índice H. Foi pensado para revistas e depois aqui foi aplicado de maneira mecânica para analisar os pesquisadores. E conceitos como de universidade de excelência ou universidade padrão mundial acabam tendo parâmetros ditados pelos critérios de avaliação chineses e ingleses, né? Então, uma avaliação crítica desse estado de coisas é a do Bill Readings. Então, por favor, podia passar o slide 4 e, em seguida, o 5? Então, o livro do Readings, né, The University Readings, né, que já é antigo, né, ele já está discutindo a ruína da universidade em 96. Né? Eu acho bastante interessante também o livro do Kauper, né, A Ilusão da Excelência, que é de 2009. Veja, então, por favor, o seguinte. Então, o trecho do livro do Bill Readings, né? Trata-se do reconhecimento de que a universidade não é apenas parecida a uma corporação. Ela é uma corporação. Estudantes da Universidade de Excelência não se parecem a consumidores. Eles são consumidores. A noção de excelência, funcionando menos para permitir uma observação visual do que para permitir uma avaliação exaustiva, serve para ligar a universidade a uma rede similar de instituições burocráticas. Ou seja, excelência tem como função permitir que a universidade entenda a si mesma exclusivamente em termos da estrutura de administração corporativa. Claro, o Bill Readings tem uma certa radicalidade, que tem um lado aí, claro, ele é o tradutor do Lyotard para o inglês. Então, a gente cheira aí o Lyotard e a condição pós-moderna atrás do livro, né? Mas eu acho que é interessante eu tomar o Bill Readings, né, como um certo extremo da crítica dessa universidade, que ele chama a crítica dessa excelência. Bom, então eu imagino que seja também a posição de vocês, que nós temos que entrar na disputa pelo conceito de excelência, né, e dar um conteúdo que não é esse. O nosso conceito de excelência não está atrelado, não é, aos critérios de avaliação, dos critérios dos indicadores, nem chineses, nem os ingleses. Então, aí eu já estou, vamos dizer, anunciando, né, que eu acho que o eixo da nossa discussão
em grande parte, vai ser uma disputa pelo conceito de excelência. Bom, nós temos que fazer essa disputa no sentido da excelência como crítica, né? E não simplesmente abandonar o conceito de excelência, que eu acho que seria uma perda grande, né? Então, se a concepção dominante de excelência é quantitativa, administrada, meio brincando, eu posso dizer que, como Horkheimer e Adorno pensavam a reificação da sociedade em termos, né, críticos de uma sociedade administrada, talvez nós pudéssemos chamar a reificação da universidade como uma excelência administrada. E a nossa excelência vai ser outra, não é? Bom, a Universidade da Excelência Administrada perde elementos fundamentais da cultura universitária crítica e democrática. O que não é imediatamente quantificável fica fora da excelência, artes e humanidades, por exemplo. Uma avaliação da excelência entendida como qualidade, né, retomando aí o termo do Paulo Varone, leva forçosamente a outras abordagens e a outros critérios. É bom que se diga, né, de forma alguma, que eu estou pretendendo aqui negar a importância das variações existentes. Não estou querendo negar nem as existentes, nem as quantitativas. Só acho que elas são pobres. E elas não pegam a diversidade das missões da universidade. É isso que eu quero desenvolver. Universidades que buscam acriticamente se adequar aos critérios da Universidade da Excelência Administrada perdem de vista o necessário impacto local que deveriam ter por objetivo. E vejam que aí eu estou retomando, não é, as expressões do Paulo Varone. Né? Bom, junto com essas transformações vem uma visão mercantil da universidade. Isso não apenas nas universidades que visam lucro. Também entre os estudantes amplia-se a visão estreita da formação como sendo apenas treinamento profissional. Então, esse lado dessa reificação da universidade ocorre em todas as universidades públicas. Tá certo? Em última instância, né, o estudante vê também como um consumidor, né? Então ele quer aprender uma coisa e não outra, como se ele estivesse no supermercado. Isso não é universidade, né? E isso não é estudante universitário. Né? Mas há uma certa impregnação dessa ideia de consumidor em parcela dos estudantes. Então, a questão, não é? Acho que o Bill Wiggins tem razão de a gente levar a fundo esse lado, não é, da Universidade da Excelência Administrada. Não é? A universidade, de forma nenhuma, é supermercado. Você escolhe um produto e não outro. Não é? Bom, além disso, a influência das exigências da inovação industrial leva à mercantilização da própria pesquisa científica. E, assim, a diminuição do valor da pesquisa básica em detrimento das pesquisas aplicadas, ditadas pelas necessidades industriais imediatas. Ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade enorme que uma das missões da universidade é fazer, sim, transferência de tecnologia, mas nós vamos ter esse grande problema, não é? Que há uma mercantilização da pesquisa científica. Como uma mercantilização do aprendizado profissional na universidade. Então, sobre essa questão, por favor, o slide 6. São algumas referências, não é? Em que eu me baseio. Né? Essa não é a nossa questão, não é? Mas essa ideia da commodification, né? da investigação é importante. Né? Você tem, por exemplo, na pesquisa biomédica, né? Não estamos falando aí da pandemia. Né? Esse livro é muito anterior à pandemia. Mas você tem essa... Né? Transformar em mercadoria elementos da pesquisa. Né? Então, acho que é uma questão que a gente tem que estar no horizonte, né? Porque com a outra, né? Nós temos que entrar na disputa pelo conceito de excelência,
nós temos que entrar também na disputa sobre a noção de pesquisa e de transferência tecnológica. Vamos dizer, são os cuidados, né, que nós temos. Bom, mas esse movimento não é inelutável. É possível também detectar tendências de resistência e de transformação do sentido das mudanças tecnológicas. Mesmo a ideia de universidade na tradição humboldtiana está em disputa. E eu acredito que ela pode ser atualizada. Não é? Bom, por favor, o slide 7 e 8. No 7, e eu não coloquei a indicação, eu acho importante essa frase do Habermas, né? E, não menos importante, o excesso utópico, que é inerente à universidade, conservou também um potencial crítico que permaneceu em harmonia com as convicções fundamentais, ao mesmo tempo universalistas e individualistas, do racionalismo ocidental e que, de tempos em tempos, pode ser reanimado para a renovação da instituição. Acho que isso é muito importante, né? É claro que nós temos todas essas tendências destrutivas do espírito e da ideia de universidade, né? No capitalismo neoliberal. Bom, não vou falar no Brasil de hoje, né, do governo federal, porque daí já é nem patologia, não sei que nome que a gente vai dar para isso, tá certo, né? É amor pela morte, pela destruição, etc. Né? Mas numa situação, digamos, se é possível dizer, mais rotineira e normal, né? Esse problema é grave, né? Porque com a especialização, de um lado necessária, de outro lado, ela é destrutiva do espírito da universidade, né? Nesse sentido, eu acho que nós temos que renovar algumas dimensões do pensamento humboldtiano e, de preferência, kantiano. É uma brincadeira, mas e, por outro lado, é claro, né? O que move vocês a pensar, né, numa autorreflexão e mudar a universidade, né? Sendo que se eu entendi bem o que o magnífico doutor falou na vez passada, né, que a universidade tem que ter uma diferença. E o que é? Nós podemos chamar isso de não é, o excesso utópico, o potencial crítico, né, que pode levar à renovação da instituição. Eu gosto muito do texto do Habermas, que ele tem uma visão crítica e, ao mesmo tempo, das ambivalências da modernidade, da ambivalência da técnica, né? E da ambivalência, né, algo que o Adorno não tem, né? Então, nesse aspecto, acho mais interessante as poucas referências, poucas não, tem muitas referências do Habermas à universidade. E, por outro lado, o artigo dele, né, que ele está comemorando lá e discutindo as versões do livro do Jaspers sobre a ideia de universidade, acho que ali nós temos uma quantidade de elementos reflexivos fundamentais para pensar a universidade. Por favor, o seguinte. Então, aquela forma, né, nós não podemos deter nisso, porque senão eu só vou falar sobre isso, que aquele potencial, né, utópico, né? E, é claro, com a especialização, foi, de certa forma, destruída a ideia de universidade humboldtiana, do Jaspers, do Kant, né? Mas, mesmo assim, ele diz que não foi completamente destruída, né? Mesmo o projeto de unidade da ciência pode ser desinflado em um sentido comunicativo. Sou genuinamente da opinião de que há formas comunicativas da argumentação científica por meio das quais mantêm-se unidos os processos universitários de aprendizado em suas diversas funções. Por mais que o cientista pareça trabalhar solitariamente na biblioteca, na mesa de trabalho, no laboratório, seus processos de aprendizado estão inevitavelmente inseridos numa comunidade pública de comunicação de pesquisadores. Uma vez que a empreitada da busca cooperativa da verdade refere-se a essas estruturas de argumentação pública, a verdade, ou pelo menos a reputação adquirida na comunidade de pesquisadores,
não pode nunca tornar-se um mero meio de controle de um subsistema autorregulado. Ou seja, nós temos uma potencialidade na universidade que pode ir além da necessária lógica administrativa, etc, etc. Né? Então, eu acho que são recursos, né? E aí nós temos uma posição completamente diferente da de Bill Readings, né? Que é liotardiano, dessa perspectiva, né? Habermasiana. Bom, indo para frente, nossa, eu ainda tenho uns 10 minutos, não é isso? Vou tentar ir mais rápido. Por favor, o slide 9 e 10. Então, isso aqui é um livro que, não é, que ajudou a organizar uma parte, não é, do artigo, não é, que o professor Rodrigo se referiu, não é, que é de Luc Weber, um dos criadores do Glium Colloquium, que é fundamental. Ele tem uma coleção enorme já, porque a cada 2 anos eles fazem uma reunião e tem as atas. Não é? E, além disso, ele escreveu esse livro, L'Université au XXe siècle. E, nesse colóquio, é bom para a gente ver, sentir o pulso da Universidade Mundial, porque eles convidam mais ou menos uns 20 reitores de universidades relevantes de todo o mundo. Né? Então, a gente vê as discussões e a evolução, né, da reflexão sobre a universidade. Bom, por favor, é o seguinte. E o Luc Weber, ele articula o livro, esse livro, né, não é uma ata do colóquio, né, que os desafios que ele coloca da universidade do século XXI, a partir de 6 conceitos: inovar em suas missões, internacionalizar, alargar as fontes de financiamento, racionalizar a governança, reforçar a liderança e desenvolver a cultura da qualidade. Né? Bom, como eu fiquei meio encantado com a conferência do professor Barrone, eu acabei juntando muita coisa, né? E a conferência que eu tinha pensado era basicamente essa parte, né? Que eventualmente não vai dar para eu falar, mas pelo menos algumas coisas. Inovar nas missões, eu queria falar um pouquinho. Internacionalizar é tranquilo, tal. Nós só temos que criar mais critérios de avaliação da internacionalização. Eu acho que aí, não é? A internacionalização não é organizar colóquio internacional no Brasil, nem os brasileiros viajarem para... aliás, que é ótimo, né? A gente tem que viajar, sim, né? Mas não é só isso, né? Por exemplo, nas ciências duras, ter publicação conjunta. Nas humanas não é a nossa perspectiva, então nós temos que criar outros critérios diferentes, né, para avaliar a internacionalização. Alargar fontes de financiamento. Isso eu acho que para toda a universidade, pública, privada, confessional, comunitária, etc. Né? Não dá para financiar a pesquisa só com o Estado. E temos que quebrar essa ideia limitada da missão como sendo pesquisa vinculada a ensino. Não. Nós temos que fazer pesquisa tecnológica, sim, na universidade. Temos que tentar atrair polos industriais para dentro da universidade. Tem que fazer acordos, né? Acho que aí a Unicamp é interessante, né? Tem lá laboratório da Petrobras dentro do campus, né? E isso aí, alargar as fontes de financiamento, né? Fazendo não contratos com empresas de todo tipo, e fazer contratos também com prefeituras, governo do Estado, né? Para articular políticas públicas, né? Então, esse vínculo, né? Essa alargar a fonte de financiamento não é só porque o Estado não pode financiar toda a pesquisa. É porque tem 2 tipos de pesquisa. O Estado tem que financiar elementos da pesquisa básica. Agora, uma outra parte vai ser o setor produtivo e o setor governamental. Bom, racionalizar a governança. Isso sim. Agora, o interessante aí, que não vamos ter tempo de discutir, é reforçar a liderança. O que é muito importante. A nossa
reforma universitária acabou com a cátedra alemã e, de certa forma, acabou também com a liderança, que no departamentos ou órgãos similares, cada doutor acha que é o antigo titular. Então, isso dificulta a organização da pesquisa. E dificulta algo que é do futuro agora. Que as agências de fomento, cada vez mais, essa é a tendência inevitável, vão criar editais articulados com missões. Então, tem que haver uma resposta da universidade para poder... Tem que haver uma estrutura da universidade para poder responder a isso. Né? E eu estive na segunda-feira, né, debatendo o programa do Instituto de Física de São Carlos, que a USP tem vários campi, né? E um deles é em São Carlos. O Instituto de Física lá tem uma produtividade científica invejável. Né? Tem uma relação com o polo de alta tecnologia de São Carlos, né? Que tem o polo de alta tecnologia de Campinas, de São José do Campos, e tem em São Carlos, né? No estado. E o ensino péssimo. Tem uma invasão brutal, e junta um pouco com a questão né, de como formar professores. Tem um erro aí, né, em que uma universidade, um curso que faz muita pesquisa, é incompetente para formar professores. Né? Tem curso lá que tem 30 vagas e forma 2 alunos. Então, tem um erro aí, né? Na maneira de pensar como fazer um professor de física. Né? Bom, desenvolver a cultura de qualidade. Né? Bom, 8 minutos. Então, deixa eu passar rápido aqui. Eu vou, então, insistir nisso. Né? A pesquisa básica e tecnológica ela é feita em rede mundial. Mas os efeitos podem ser locais. E tem que ser locais. Né? Nós temos que pensar numa sociedade, né, digamos, social-desenvolvimentista e não nacional-desenvolvimentista. O nacional-desenvolvimentismo é aquela ilusão de que a gente podia ter toda a cadeia científica em cada universidade. Não temos. Né? E, por outro lado, as questões sociais passaram a ser centrais na universidade. Então, como nós vamos pensar essa questão central da universidade sem pensar no efeito local? E o efeito local é municipal, é estadual e é nacional. Né? Então, nós temos a rede da universidade com o município e com o estado. E com tal, claro. Né? Como pensar isso? Né? E o mais importante, não. E, por outro lado, como avaliar isso? Já que nós estamos discutindo excelência. Né? Eu vou, então, dar um salto. Eu já falei demais. Você podia ir, por favor, para o slide 11º? Isso. Veja, eu queria ler essa frase. É uma frase do Bourdieu, que eu acho que é muito interessante, né? Que eu acho que ela talvez entre em sintonia com o espírito que vocês estão fazendo, pelo que eu entendi, nessa autorreflexão. Ele está pensando aí, né, foi uma conferência que ele fez num instituto na França, que é um instituto misto de pesquisa básica e pesquisa aplicada na agricultura. Então, uma reflexão coletiva. E eles estão pensando, então, como dar um salto de excelência nesse instituto. Uma reflexão coletiva, capaz de mobilizar todas as forças vivas da instituição, e, em particular, os pesquisadores mais ativos e inspirados, sobretudo entre os mais jovens, e todos os seus recursos, que seria preciso recensear e mobilizar, e dar a conhecer a todos os membros da instituição. Poderia conduzir a essa espécie de conversão coletiva, que é a condição de uma verdadeira atualização. Tratar-se-ia de instaurar e fazer funcionar um dispositivo de discussão coletiva orientado para a invenção de novas estruturas ou organizações próprias para favorecer essa integração na diferenciação. Então é interessante. Sem mudar a cultura,
nós não fazemos grande transformação universitária. Então, ele colocou 2 pontos, né? Tem que haver uma conversão coletiva e estruturas administrativas eficientes, né? Então, bom, eu ia desenvolver um pouco esse tema, não vou, e eu vou, então, pular para o slide 12º. E eu prometo acabar daqui a pouquinho. O Brito Cruz é o ex-diretor científico da FAPESP e ex-reitor da Unicamp. Ele, como reitor da Unicamp, foi responsável por grande parte do polo tecnológico de Campinas e da relação da universidade com o polo tecnológico. Porque o que aconteceu de maneira muito rápida, né? Essa ilusão, né, de que a ilusão não, a visão de que a universidade boa é aquela que faz pesquisa é um equívoco que eu digo que vem desde o fim dos anos 60. Isso não é a ideia de universidade de pesquisa, em última instância, nem alemã do século XX, no início do século XX, nem da americana. A universidade americana, no fim do XIX, sabe, era mais Liebig do que Humboldt. E isso permitiu a revolução tecnológica nos Estados Unidos. Bom, agora nós não. Aqui a gente tem o quê? Preconceito contra a universidade fazer vinculação com o setor produtivo. Quando cria um mestrado profissional, há um olhar torto. Esse mundo de universidades federais que foram criadas, todas elas achavam que o quê? Isso é universidade de pesquisa. Um desastre, né? A maioria delas é de baixíssimo nível, a gente tem que reconhecer isso, né? Que tem um pouquinho não. A Universidade Federal do ABC teve um projeto. Inclusive, foi um projeto, né, em grande parte, auxiliado por membros da Academia Brasileira de Ciência. Talvez a Universidade Federal do Sul da Bahia tenha lá alguma inovação. O resto, não. Então, eles têm tempo integral, para não fazer nem pesquisa direito, nem ensino. São esses equívocos, né? Como se fazer bom ensino não é excelência. Então, por isso que eu queria, então, resumir nesse slide, que, na verdade, eu estou copiando do Brito. Então, eu estou pagando direito autoral para ele, né? Que é o seguinte, se nós estamos fazendo uma reforma da universidade, é claro que nós temos que pensar em impacto. Qual é o problema, né, da avaliação e que impede de pensar uma universidade do século XXI? É se eu pensar o impacto apenas na pesquisa. Agora, tudo conspira para isso, né? O curso de pós-graduação, em última instância, faz mais pesquisa, tem uma nota melhor. O CNPq dá bolsas de pesquisa. E a pessoa ser bolsista do CNPq passou a ser critério de avaliação. Então, começaram a contar quantos. Então, quer dizer, a universidade é boa se tem muitos pesquisadores do CNPq. E o ensino? E a extensão? Não tem nem financiamento, né, e nem, digamos, prestígio. Então, eu gosto disso pelo seguinte, né? O que seria a universidade? Ela teria que ter uma universidade de excelência. Tem que ter impacto intelectual deles. Bom, ideias que criam mais ideias. Esse é o princípio. Não é meramente a citação. Porque a citação, frequentemente, tem um grupo que entra em acordo com outro grupo e eles citam uns aos outros para subir o índice de citação. Então, é um critério mais ou menos. Agora, ideias que criam ideias é do maior interesse. Ideias que fazem a humanidade mais sábia, esse é o termo dele. Isso é muito difícil de medir. Mas, por ser difícil, não significa que a gente não tem que pensar nisso. Ideias que são citadas na literatura, ele coloca em terceiro lugar, que é o índice H. Bom, impacto social é tão fundamental como o impacto intelectual.
Ideias que aumentam o bem-estar, ajudam e informam as políticas públicas, aumentam os benefícios dos bens públicos. Né? Isso tem que ser avaliado. É muito difícil. Mas nem por isso, né, nós podemos deixar de lado. E impacto econômico. Ideias que criam empresas, ideias que aumentam a competitividade de empresas, ideias que criam setores industriais. Nós temos que medir. E isso não é ficar contando patente. Tá certo? Sempre nós temos. É bom contar patente, quantas patentes a universidade fez. Tá? Mas nós temos que ser maiores do que isso. A reflexão que eu fiz isso, que não dá tempo de eu desenvolver, não é? É o seguinte, nós temos que pensar a avaliação como uma espécie de fundo comum, uma espécie de Lebenswelt, né? Em que entram critérios da CAPES, critérios do CNPq, critérios da própria universidade, todos eles vinculados às missões da universidade. E as universidades vão ser diferentes, porque ela tem redes internacionais, mas impactos locais diferentes. Então, isso muda um pouco, né, a articulação das missões. E, realmente, eu prometo acabar. A última coisa, o esforço que nós fizemos, né, lá no GT que eu coordenei, era de criar um sistema de avaliação que avalia não só o docente, mas avalia os institutos, faculdades, né? E quando eu fiz isso, o reitor não deixou eu colocar a reitoria, mas parece que agora vão colocar, que tem que ser avaliada também, evidente, né? Bom, e o que nós tentamos fazer para mudar a cultura? Né? Há uma importância enorme no projeto de pesquisa. Nós tentamos transformar, não, nós temos que ter um projeto acadêmico. O projeto de pesquisa é um pedaço do projeto acadêmico de cada docente. Que ele tem que ter um projeto de ensino e um projeto de extensão ou de transferências de tecnologia. E o docente teria que ter a liberdade de dizer, olha, nos próximos 4 anos, no meu projeto acadêmico, o meu elemento central vai ser de inovação de ensino. E depois, mais tarde, ele disse, não, vai ser de transferência de tecnologia. Não é? Agora, não. Se só tem um valor, pelo menos, na boa parte das universidades, aí, e fica nessa excelência, achando que excelência é quantidade de citação. Não. Então, daí, um professor pesquisador de piano, ele não vai colocar a quantidade de artigos em revista que ele vai publicar. Ele vai dizer qual vai ser a pesquisa em que ele vai fazer nos próximos concertos dele. E, no projeto acadêmico, tem que ter implícito alguns elementos para a avaliação. O próprio docente está dando, no projeto acadêmico, elementos para ele ser avaliado. É claro, né, que a comissão que avalia pode recusar aqueles elementos. Mas é importante que, se tiver também no projeto acadêmico, né, uma maneira de fazer uma avaliação que tem critérios que são imanentes ao tipo de projeto, isso que é importante, né? Na variedade da universidade, você não pode avaliar da mesma maneira um professor de piano, né, e um professor sei lá, de engenharia, né? Então, veja, foi o esforço que nós fizemos, é claro, eu posso dizer tudo que deu errado, mas não importa que eu já falei muito, né? Mas um pouco a ideia era essa, né? Nós temos que ampliar a noção de missões da universidade. Há um equívoco brutal em centrar na pesquisa, né, independente, né, das políticas públicas e das transferências de tecnologia que saíram daí. Veja, é claro que na pesquisa básica não vai ter isso. Tem importância. Não é? Mas, por que há uma desvalorização do ensino sistemática? Tanto na CAPES, quanto no CNPq, quanto na FAPESP. Então, foi uma autocrítica também da FAPESP. Né?
nós temos um sistema que confunde universidade com pesquisa. Isso é uma maneira muito ruim de ler o Humboldt. E, no século XXI, não dá. Né? E, além de tudo, nós somos num país em que cada região tem questões interessantes e potencialidades que vão estar Veja, eu me alonguei muito, mas, digamos, a ideia, eu acho que é essa. Né? Como pensar critérios imanentes às várias missões que a própria universidade se coloca. Né? É fácil? Não. O cômodo é arrumar um indicadorzinho quantitativo, que são importantíssimos. Falar em indicadorzinho está errado. Não é? Mas que eles não conseguem dar conta da complexidade da universidade. Né? Como diz lá o professor Paulo Baroni, né? É uma questão complexa, né? Que tem respostas complexas. Muito obrigado e desculpa aí eu ter passado do tempo. Muito obrigado, professor. Né? Contribui, sem dúvida, para o debate, para a reflexividade que nós estamos desenvolvendo aqui, né, no âmbito institucional. Né? As suas referências e a lógica mesmo de construção da sua apresentação nos deixa com diversas questões, né? Enuncia diversas questões problemáticas, não é? Que podem mobilizar, ora, pensando a sua visão de Universidade de São Paulo e ora, pensando em que medida essa visão, né, a partir da sua experiência, nos faz pensar o contexto e a construção, né, desses novos cenários para Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a leitura proposta pelo senhor foi bastante acertada, no sentido de oferecer, né, para o seu, né, para nós, né, para o seu público nessa noite, seus colegas nessa noite, uma reflexão individual dentro de um contexto institucional, mas partindo do princípio que nós temos referências comuns. Né? E isso foi interessante porque, afora a condição que nos diferencia, há uma série de questões que nos vinculam, né? Uma série de questões que nos unem enquanto engajados, enquanto atores aí que constroem o campo universitário no Brasil. Então, a sua fala foi muito bem construída nesse sentido e suscita várias questões. Eu gostaria de destacar, a título de síntese, né, talvez umas 2 ou 3 questões que suscitam, não necessariamente questões, mas suscitam uma abertura desse debate, né, para essa próxima hora de conversa aqui. Né? Em primeiro lugar, eu destaco a sua generosidade, não é, em acompanhar a fala do professor Baroni e fazer uma reflexão numa lógica de continuidade mesmo, de dar seguimento ao movimento reflexivo e as teses, né, apresentadas pelo professor foram desenvolvidas à sua maneira aqui, o que no sentido da lógica de estrutura, né, desse ciclo de estudos é muito cara para todos nós. A primeira questão, a título de síntese, que vale ressaltar, inclusive alguns colegas foram ingressando na sequência, né, dessa noite, chegamos aí a próximo de 90 pessoas na sala aqui nos assistindo, né, nesse momento, e a afirmação baseada nos seus autores de referência, não é, de que existiria uma patologia pela qual, né, não se leva em conta, ou essa patologia nos favorece ou nos obstaculiza, não é? Para que nós não levássemos em conta as diversas missões da universidade. Né? Leituras baseadas no modelo universitário americano, leituras de propósitos institucionais orientados pelo modelo
da avaliação, pelo modelo do ranqueamento, nos conduzem a um modelo de universidade demandada por diversas missões na relação com a sociedade, na relação com diversos segmentos da sociedade, mas acabando por produzir um modelo comum. Né? Isso visto, por exemplo, no contexto de avaliação institucional de universidades, lendo seus documentos, como o PDI e tantos outros, né? Nós vemos uma similaridade dessa forma universidade e, ao mesmo tempo, uma redução das expectativas em torno do papel da universidade. Né? Então, a leitura apresentada aqui, de certa maneira, evidenciando, não é, essas missões plurais, mas redutivas no contexto da própria lógica institucional, é um tipo de patologia. Acho que é interessante essa reflexão para nós, não é? Esse texto, né, uma segunda questão, esse texto citado pelo senhor do Schwartzman, né, pesquisa e pós-graduação, é um artigo muito interessante realmente, né, tem essa fixação, ou talvez essa fixidez, né, nesse modelo universitário construído a partir da tríade ensino, pesquisa e extensão, né, que por diversas vezes, em inúmeros contextos institucionais, realmente produz universidades de pesquisa em detrimento de outras missões, para além da extensão, para além do ensino, ou para além de outras missões que a sociedade demanda, né, à universidade. Um terceiro ponto de síntese que é interessante para a nossa reflexão institucional é o quanto nós somos reduzidos a uma cultura de avaliação e competitividade. Né? Nós temos programas de pós-graduação e também cursos de graduação definidos tanto interna quanto externamente, pelo seu padrão de excelência, né? No entanto, nos interrogamos talvez muito menos a respeito, né, de que a definição dessa excelência, ou o contrário dela, em alguns contextos, em alguns cursos, não é, representa nada mais do que a indução do nosso olhar a situações em que a qualidade se reduz à quantidade. Né? E isso na pós-graduação é sobremaneira visto, né, no contexto dos programas e da avaliação desses programas. Né? Então, de fato, há um conjunto bem maior, né, muito amplo de elementos que reduzem a agenda da pesquisa e da pós-graduação no Brasil a elementos fixos de uma planilha definida de tempos em tempos pela CAPES. Né? Por exemplo, a qualidade da pesquisa, como o senhor nos dizia, definida pelo número de pesquisadores, né, CNPq, né, ou pelo número de projetos financiados por agência pública de fomento. Né? E não discriminando, né? A maior parte, o que nós discutimos no nosso programa, é que a maioria dos indicadores de avaliação da CAPES, por exemplo, efetivamente não discriminam programas. Né? Há que se pensar nessa questão. Mas o que o senhor nos provoca a pensar, professor, é que há visivelmente o fortalecimento, né, um robustecimento, inclusive, de um conceito consagrado de universidade de excelência ou padrão mundial de excelência. Essa questão é muito interessante porque, de fato, né, se responde a uma avaliação, se responde cotidianamente a uma métrica, e os processos internos, tanto pedagógicos quanto técnicos, eles são organizados em resposta a essas demandas. O que cria, segundo os autores de sua referência, a ilusão da excelência. Essa ideia de ilusão da excelência é um elemento
profundamente significativo para o nosso autoexame aqui institucional na universidade, né? Pensar no contexto de um planejamento estratégico que universidade desejamos na próxima década implica ir além desse véu, né, da ilusão da excelência imposta, né, por tantas agências que nos definem a todo tempo, né? E uma instituição que se posiciona em relação permanente ao mercado, sendo comunitária, sendo confessional e vivendo principalmente dos recursos vindos das matrículas dos alunos, essa problemática, ela de fato nos convida à reflexão sobre como nos inserimos nesse jogo social da universidade, né? E a relação, né, entre universidades confessionais, universidades comunitárias e tantas essas outras que se inserem de uma maneira predatória no jogo do mercado. E tem uma série de questões que para nós são muito caras aqui, que é ao mesmo tempo que nos construímos nesse ambiente, também precisamos nos diferenciar. Por isso que a sua reflexão é muito cara nesse sentido, porque de fato nós precisamos nos reconhecer institucionalmente. Essa interpelação foi muito oportuna também, para além de uma ideia de estrutura de administração corporativa. Quer dizer, nós somos mais do que respondentes de demandas. Há que se pensar nisso no modelo de construção de novos cursos, de resposta a demandas sociais advindas de empresas, de movimentos sociais, de organizações civis, né? Nesse diálogo permanente da universidade com o seu entorno, né? É fundamental. Um quarto destaque, importante também nessa reflexão, e eu vou é muito breve porque ele é bastante impactante, né? Que nós precisamos entrar na disputa pelo conceito de excelência. Aqui é só uma chamada porque ela é importante, né? Nós precisamos não negar a ideia de excelência, senão a gente fica fora do jogo, né? Sendo bastante pragmático aqui, não é? Mas entrar nesse jogo, né? E entrar nessa disputa pelo conceito de excelência, e aí sim, para além de uma excelência administrada, pensando inclusive em algo que já estava na agenda da fala do nosso reitor, o senhor assistiu na última atividade, não é? Que é a retomada da agenda humanista, né? Que é a retomada de uma outra lógica de conceber a universidade alinhada a princípios também da Companhia de Jesus e da obra educacional dos jesuítas, que tem aí um conjunto de elementos para pensar. Porque a universidade que não considera, ora o contexto, ora a sua historicidade, ora o legado simbólico que atrasa ao século XXI, né, é fundamentalmente uma universidade pobre. Essa frase é interessante também, né? Essa é uma universidade pobre, porque ela se reduz, né? Ela se reduz institucionalmente à resposta de formulários CAPES, CNPq, a lógicas mais emergentes do mercado, como a resposta a um tipo específico de empreendedorismo, a um tipo específico de inovação, que responde muitas vezes a questões do imediato mercado, né? E não respostas que de fato advenham de uma lógica acadêmica mais robusta. E é de fato uma lógica que nos reduz muitas vezes o estudante ao consumidor, né? E aqui a sua provocação nos traz vários elementos. Finalizando a minha síntese e meus comentários, professor, a ideia de excesso utópico é talvez o contexto favorável a um momento de planejamento estratégico e de reflexividade institucional. Depois eu gostaria que o senhor talvez pudesse falar um pouco mais sobre esse excesso utópico, porque o momento, de fato, para além dessas questões que nos circunscrevem e definem quem somos,
Por outro lado, a resposta mais imediata a uma crise econômica, a um ciclo, né, econômico em crise, face à pandemia, face a uma série de outras questões, há que se olhar para esse excesso utópico de tempos em tempos, inclusive para renovar, né, inclusive para renovar a universidade. Então, há uma série de outros elementos que vão aparecer nesse debate, tenho certeza, mas para iniciar essa conversa, eu gostaria que o senhor tratasse um pouco mais, alguns minutos, a respeito desse excesso utópico, né, e de que maneira ele se relaciona aí com a formação de professores, com a formação humana na universidade, né, nesse nosso tempo. E a partir da sua resposta, nós já temos algumas questões. Eu vou a seguir trazendo algumas questões e mesmo alguns colegas, caso queiram fazer a pergunta oralmente, habilita a mãozinha aí na sala e a gente pode fazer uma conversa também com o professor. Professor, a princípio é isso, lhe agradeço bastante pela aula aí que nos proporcionou. Eu que agradeço muito, professor Rodrigo. Eu acho que a generosidade foi sua, a partir de elementos da minha fala, dar consistência e ampliá-las. Veja, a continuidade da reflexão não foi generosidade, foi porque realmente ele me motivou. E a quantidade de questões, se a gente for pensar na última conferência, é enorme. Veja, eu peguei o que? A resposta à sua pergunta, ele foi no cerne. O que é excelência, o que é qualidade? Qualidade depende do fim, depende da missão. Bom, então, é claro, eu não sei se, vamos dizer, a questão da patologia, eu acho que você desenvolveu tão bem, né? E eu vou ficar, então, é claro, o risco da ilusão de excelência é gravíssimo, mas eu vou ficar, então, para as questões do fim. O que é excesso utópico, Vocês realizarem uma autorreflexão da universidade na situação atual tem que ter uma energia utópica de 1 grau, porque nós não sabemos ainda, a pandemia vai passar, mas a desgraça política nós não temos certeza ainda. E depois, mesmo passando a gravidade da desgraça política, a tarefa que está nos esperando é enorme. E o papel da universidade eu acho que vai ser fundamental. Porque não vai ser possível voltar ao passado. Sabe? Não é possível voltar à situação anterior a 2008. No plano de vista econômico, da crise mundial. E outra coisa, a reconstrução do sistema político vai ser dificílima. Do sistema de ciência e tecnologia vai ser difícil. Tem que reconstruir muita coisa. Não foi só o Museu Nacional que pegou fogo. Pegou fogo no sistema, em grande parte. Há alguma resistência ainda no CNPq, mas a CAPES é um desastre, em grande parte. Há resistência lá dentro também. Não sei, essa resistência toda, eu acho que tem uma dimensão utópica, que é uma maneira de falar isso. Nós podemos falar de outra maneira, que é a agenda humanística. Nós temos vários nomes possíveis para essa energia que a universidade tem. E o que é essa energia? É da própria ideia de universidade. Então, o que a gente tem que retomar e mobilizar, na nossa disputa pelo conceito de excelência, eu acho, que é mobilizar as energias, se quiserem, universitárias, humanísticas, etc.
claro, não é? Que é o que nos move, né? Eu acho, o que nos move, mas é que, digamos, as estruturas estão nos atrapalhando dessa, né? Essa universidade da excelência, que nós estamos chamando de administrada, ela divide, né? Então, se a gente pensa no Humboldt, é claro, você pode pensar a cultura ou a filosofia como esse núcleo da universidade, né? No Kant mais ainda, porque no Kant ele quer achar na faculdade de filosofia, não é, o centro da liberdade e da pesquisa. O Humboldt já há um certo deslocamento. Bom, o Kant ainda não tem uma dimensão cosmopolita ainda, não é? E que foi muito rápido a mudança da perspectiva cosmopolita da universidade para a perspectiva nacional. Tem uma genialidade do Humboldt, mas ele está vinculado a uma build da nação também. E daí você tem uma explosão das universidades nacionais. Isso aí também já é um problema, né, que nós estamos vivendo até hoje. Só que nós vivemos além da explosão do nacional, e agora nós temos de novo não é um cosmopolitismo, né? Nós temos uma imposição de uma língua, né, vinculada com poderio econômico. Então, está vendo? O nosso espírito e a nossa ideia de universidade é atacada de muitas maneiras, né? Então, é um tema que é muito caro a mim, né? Encontrar essa energia, né, que está na agenda humanista e está no excesso retórico. No caso específico, eu acho interessante, né, a universidade tem que ser plural, né? E, quando ele fala a universidade pública, ela é plural, há uma diferença tão brutal entre elas, né? E as missões deveriam ser diferentes, né? É claro, né, que, por exemplo, a missão da própria USP em São Carlos não é exatamente a mesma de Ribeirão Preto, porque o contexto municipal e o sistema produtivo é diferente um em outro. Todos nós temos a dimensão internacional, né? Mas a dimensão local não. E, por outro lado, é isso, né? Dizendo, né? Pensando no que o reitor disse, né? Ele tem a dimensão, né, dos jesuítas, mas, vamos dizer, é claro que tem uma perspectiva confessional, etc. Mas isso, de certa forma, leva necessariamente, né, a pensar uma agenda humanística e nesse excesso utópico, né? Então, veja, dá um caráter particular, e daí nós temos, como você muito bem disse, né, alguns elementos comuns a todas as universidades. Sim, claro, é a ideia de universidade. Agora, nem toda universidade é universidade, né? Algumas foram tão corrompidas, e a patologia destruiu, né, essa ideia de universidade, né, que está vinculada a uma inter-relação de ciências, né, e que não vai ter um núcleo nem na nação, nem na língua, não é? Aí é o Geist, né? Sei lá como é que a gente vai dizer o que é isso, né? Mas tem a dimensão do universal e da universalidade. Não sei, aí eu fico pensando no que você falou, né? Infelizmente eu não consegui comentar tudo que você disse, né? Foi muito bom. Tá bem. E eu agradeço muito. Professor, temos aqui algumas questões e eu vou fazer a leitura aqui, não é? São algumas mais reações, uma pergunta inicialmente, já posta na primeira metade da sua exposição, feita pelo nosso vice-reitor, o professor Arthur, né? Ele diz o seguinte aqui: como o senhor vê o movimento das IES empresariais que estão propondo a flexibilização da regulação do setor,
fazendo com que a avaliação de universidades e cursos passe do MEC e da CAPES para agências privadas de acreditação. Essa proposta de privatização da avaliação não pode tornar mais difícil perceber a diferença de qualidade entre as IES? E uma segunda questão, só para o senhor desenvolver um raciocínio aqui, do nosso decano, o professor Luiz Roden, não é? Ele diz assim: caro professor Ricardo, agradeço sua reflexão. No contexto do nosso planejamento estratégico, é importante, contribui por nos fazer pensar e propor novos caminhos. Mais especificamente, no bojo da renovação e reestrutura da Unicinos, gostaria que desenvolvesse o que chamou de projeto acadêmico de uma universidade. Nele estariam vinculadas as pesquisas, as atividades de ensino e de extensão. Então, duas questões, na sequência, algumas reações aqui a respeito dos questionamentos trazidos, da professora Marília, a professora Daiane destacando a importância do conceito de excesso utópico nesse momento. Enfim, conversamos sobre essas duas perguntas, depois podemos fazer um novo bloco, já estão entrando aqui novas perguntas também, professor. Bom, muito obrigado, vice-reitor, pela pergunta. Olha, eu vejo como um desastre. Se o MEC avalia mal, imagina como que uma agência particular, com que critérios, né, e que relação nós teríamos, né? Veja, tudo que eu estava tentando dizer é o contrário, né? A avaliação tem uma dimensão que, de certa forma, imanente da própria universidade. Como que uma agência, né, que não está participando dessa rede vai poder avaliar? Ora, eles vão importar critérios, né, de Xangai ou dos ingleses e aplicar. Né? Então, de novo, quais missões da universidade serão avaliadas? É uma das coisas fortes, né, da Unicinos, é ela ter ideal de universidade, né? Porque a agenda humanista, né, é continuar com a ideia de universidade e não de uma pluralidade de cursos independentes, né, que a especialização nos levou. Né? Então, por exemplo, o grande problema da Universidade de São Paulo é que dificilmente nós temos uma universidade. A gente tem uma federação de faculdades. E isso é destrutivo. Não é? Porque daí o Conselho Universitário e a reitoria ficam, ao invés de serem os elementos da renovação, eles têm um pouco a função de apaziguar e dividir recursos. Cada vez que acontece isso, a universidade está perdendo o seu ideal. Não é? Porque senão não precisaria ter universidade. É um conjunto de instituições separadas, especializadas. Né? Por isso que eu gosto da frase do Habermas lá, que ele quer buscar uma certa unidade comunicativa. É uma maneira de pensar nisso. Né? E à medida em que os cientistas percebam, né, que eles estão numa dimensão comunicativa, numa comunidade, né, e o desenvolvimento da ciência funciona, né, pelo debate livre nessa comunidade, a inter-relação das ciências é o futuro. Então, vai ter que ampliar essa comunidade. Ora, se for ampliando para todas as áreas, a gente vai ter universidade. Na pandemia apareceu muito isso, né? Mas foi por emergência. Né? Veja, eu dou muito exemplo de São Paulo, porque é o que eu conheço. Né? Mas um dos grupos de análise epidemiológica em São Paulo foi liderado tecnicamente por uma professora de ciência política, porque ela tem todos os instrumentos, inclusive estatísticos, né, para trabalhar com sociedade. É claro que os epidemiologistas têm também, né, mas foi um consórcio muito interessante. Né?
um professor de sociologia que trabalha com inovação fez parte do grupo, junto com médicos, bioquímicos, etc. Né? E, com isso, uma dimensão, né, de uma perspectiva humanitária esteve junto com essa equipe. Então, sem as ciências humanas, né, e eu acrescentaria, sem a filosofia, há uma perda contínua, né, da ideia de universidade. Né? Então, por que um reitor de universidade, né, tem que ser, e o vice-reitor, é claro, tem que ser um intelectual e não um gestor? É interessante isso, é uma discussão antiga essa, né? Se um gestor pode fazer avaliação, um gestor pode ser reitor e vice-reitor, é o mesmo problema, né? Nós estamos numa atividade, né, que é complexa, né, porque ela sempre tem que levar em conta o espírito. Então, a gestão, ela não pode ser burocrática, né? Ela não pode ser de uma excelência administrada, porque senão essa gestão está fazendo mal à ideia de universidade e não promovendo a ideia de universidade. Olha, eu não acho que isso seja. Caiu, hein? Ou caiu a conexão, ou ele foi... Ou ele bateu, né? Pode ter esbarrado ali e aconteceu alguma coisa. Vamos aguardar. Se alguém tem o contato telefônico dele, pode tentar. Acho que o Às vezes a Rodem... pessoa nem se dá conta de que está fora. Rodem. Eu estou vendo aqui. Tá. Essa aí não tinha acontecido ainda. Está no rol das possibilidades. Acontece nas aulas, vai acontecer aqui também. Garanto que aconteceu com todo mundo que está aqui. Aposto. Mais de uma vez. Não. O Tim já me expulsou da minha aula, então tudo pode acontecer. Tá vendo, pessoal? Pensar implica risco sempre, não adianta ele toda hora. O Guimarães fala, pensar é perigoso, né, Maria Cristina? É isso aí. Aqui, enquanto ele não volta, essa questão que ele falou de comunidade de comunicação, né, que a especialização é uma parte importante da constituição da universidade, mas também é um pouco um veneno para a ideia de universidade, né? É constituinte, mas também é um pouco de veneno. É que nem remédio, depende da dose, né? Aí eu fiquei pensando, será que essa proposta que a gente tem como desafio, por N motivos, né? Também por esse, mas também por outros motivos mais prosaicos, de diálogo entre as escolas, entre as áreas, dentro das escolas, entre as escolas, que é o nosso desafio, a gente sabe que, de alguma maneira, está no horizonte. Será que isso poderia ser um elemento para ponderar esse veneno que é a superespecialização, né, das áreas do conhecimento? Eu acho que isso é uma questão que fica, né, Arthur, para nós, para a gente pensar como é que a gente pondera isso, né? Por exemplo, na nossa área, a CAP chama a atenção de que não vê com muito bons olhos o abandono do conhecimento disciplinar, que a especificidade disciplinar considera, a área de história considera como importante.
Então, mas não se trata de abandonar a especificidade disciplinar, mas colocar essa especificidade disciplinar em diálogo com outras especialidades, com outras especificidades e ver como a gente colabora. Né? Então, será que isso podia ser um pouco antídoto, né? Aquilo que transforma o veneno em remédio, né? A dose que transforma o veneno em remédio. Acho que fica como uma questão para a gente pensar no nosso desafio aí. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ouvimos sim. Isso não sei, que caiu dizendo que eu fui deslocado da reunião, não sei o que aconteceu. Não. Pode. Agora o senhor. O senhor nos ouve bem, então? Sim, estou ouvindo bem. Eu posso retomar? Então, pode retomar, professor. Fique à vontade. Então, eu estava terminando de responder ao senhor vice-reitor, né? E em relação à pergunta do colega Luiz Roden, né? Então, a ideia que a gente tinha era de fazer um sistema de projetos, né, que pudesse articular o projeto acadêmico do docente, como eu estava dizendo. Né? Ele pode, né, nos próximos 4 anos, né, mostrar onde ele vai dar uma maior ênfase. É claro que alguém que está dando maior ênfase na pesquisa, ele não pode abandonar, é claro, o ensino nem a extensão. Mas, né, ele pode dar maior ênfase na renovação e no ensino durante 4 anos, por exemplo. Né? E ele, em certo sentido, nesse projeto, mostrar o que é relevante ou na pesquisa, ou no ensino, ou na extensão, transferência de tecnologia, etc., né? Do que ele pretende fazer, que tipo de resultados. Tal. Em suma, ele poder articular, não é? Algo que a gente pode ver como avaliar esse projeto. Né? E como a universidade é plural, né? Isso é muito importante para avaliar de maneira, digamos, justa, áreas completamente diferentes, né? Na universidade. Bom, as faculdades também, no caso de vocês, chama colégios, não é? Escolas. Nós chamamos de escolas. Escolas. As escolas também teriam projetos acadêmicos que conversariam. Não é? O projeto do docente tem que conversar com o projeto da escola. Não é? E isso aí levaria a uma maior inter-relação e um planejamento melhor da escola. Então, cada docente não é um átomo isolado, não é uma mônada. Ele tem as suas dimensões todas, né? Mas, em certo sentido, não é? Negociado com a escola. Agora, o último ponto é a universidade também tem que ter um projeto. Não é? E as escolas teriam que conversar com esse projeto. Essa é a parte mais difícil, eu sei. Não é? Por exemplo, eu não sei se é mais difícil aí para a Unicinos, mas é a parte mais difícil para a USP. Não é? Porque justamente nós estamos querendo, com essa mudança cultural, e lentamente, né, fazendo com que a USP vire uma universidade, e não uma federação de faculdades e institutos. Né? Esse é o nosso grande problema. E veja, eu não tenho familiaridade para saber qual o problema maior da Unicinos. Né? Mas, de qualquer forma, né, na minha opinião, sem induções importantes da administração central, vai ser meio difícil nós enfrentarmos, não é, tudo que nos exige a universidade no século XXI. Porque, em certo sentido, não é, quem tem uma visão mais ampla da universidade é a reitoria. Não é? E, inclusive, nas inter-relações, não é, das várias escolas, não é,
por exemplo, com os efeitos locais, municipais e estaduais, por exemplo. Então, como pensar isso, né? Infelizmente, nós estamos à distância, né? Então eu não conheço o entorno da universidade, né? E onde está o efeito local da universidade, né? O local municipal e o local estadual, né? Então, veja, nisso que eu estou tentando elaborar, não que a USP deu certo, não deu, né? Mas o ideal, ou pelo menos, né, a dimensão utópica que me move, né, é uma visão de universidade, né, que, é claro, você tem a dimensão disciplinar, etc., e você tem a dimensão profissional. Mas qual é o grande problema no século XXI? É que as profissões estão em movimento, né? Então, mesmo nas mais tradicionais faculdades, elas estão em movimento, né? Hoje você tem mesmo na medicina, não é? A biofísica, a bioquímica entrelaçam lá de uma maneira que é enorme. A engenharia nem se fala, né? O que é física, química e computação, e aí vai, né? Então, tem desafios, né? Então, se a universidade ela tem, na própria ideia de universidade, uma inter-relação, eu acho o problema é que, não é, a especialização e a profissionalização diminuíram esse elemento central. E o problema é que parece que o século XXI vai nos exigir, não é, não uma mera interdisciplinariedade, mas um novo tipo de profissional, né? E um novo tipo de formação, e um novo tipo de pesquisa, né? Nós temos grupos de pesquisa, né, que reúnem, né, digamos, desde um filósofo, né, até um físico quântico, né? Então, eu disse isso, quer dizer, eu acho que o projeto acadêmico, né, poderia ser um lugar, né, para não só refletir a ideia de universidade, mas ela vai exigir uma certa análise, né, das possíveis interações e exigências nacionais, estaduais e municipais, né? Eu gostaria de saber um pouco a opinião de vocês sobre isso, né? Quer dizer, isso é o que eu acho, né? E tem outra coisa. Então, excelência pode ser não. É excelente uma ação, não é, de políticas públicas numa interação da universidade com o município. Como que isso? Nós temos que criar maneiras de avaliar isso, não é? Eu posso juntar isso com a pergunta anterior do senhor vice-reitor, né? Imagina, se o MEC tem dificuldade de fazer isso, imagina se for uma agência, né? Que justamente, não é, teria que dar conta dessa interação, né? Agora, num projeto, né, é difícil, imagina, não é fácil o que vocês estão fazendo, né? Porque vai levar em conta todos os elementos, né? Agora, eu acho que vocês devem ter uma vantagem enorme, né? Que é a capacidade de inovar. Isso dá uma inveja profunda, né? Porque numa universidade grande, a USP é paquidérmica, né? Então vai devagar demais. E outra coisa, a pretensa combate à corrupção impede o desenvolvimento, né? São tão complicados, né, a licitação para comprar qualquer coisa, né, que eu imagino alguém que não tem esse problema de licitação deve ser um paraíso, né? Bom,
E, por outro lado, eu não sei, eu insisto, quer dizer, eu não tenho, dizer, eu não conheço a Unicinos, mas aumentar a capacidade, né, de pegar recursos para pesquisa públicos e fazer a interação e pegar recursos do setor produtivo e do setor político, né? Eu não sei como, mas sabe, isso aí acho que é absolutamente necessário no século XXI. Eu estou palpitando muito, mas com desconhecimento, né? Tá Mas bom, eu professor. sei que a universidade pública vai ter que arrumar dinheiro por aí, né? O Estado brasileiro não vai poder financiar todas as pesquisas. Esse é também o nosso dilema também, professor, no sentido de alargamento, né, dessas fontes de financiamento. Isso. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. A pesquisa básica é obrigação do governo federal e da agência, da UERJ, como é que chama? Para nós, FAPERGS. A FAPERJ, é obrigação deles. E uma parte da pesquisa aplicada, né? Mas, durante muito tempo, nós tivemos, privados e públicos, um preconceito como se o setor produtivo fosse sujo, e nós não somos. Isso é de uma precariedade, né? Como nós vamos desenvolver o país se não há uma forte interação de universidade com o setor produtivo, né? Aqui, o nosso sindicato, né, fica dizendo que a gente tem que fazer pesquisa, mas não pode ter relação com o setor produtivo. Então, a gente só vai ter relação com o setor produtivo quando tiver o socialismo. Então, a gente fica esperando e gastando o dinheiro né, só pode ter pesquisa básica. Então, um dos elementos que atrapalha muito também é essa visão muito limitada, né, do que é técnica, né? O que é uma discussão boa também, né? Quer dizer, não nesse momento, eu imagino, não ensino, mas vocês acham que, né, há na filosofia do século XX, né, uma tecnofobia que atrapalha, né? Eu acho que uma boa reflexão sobre a técnica, né, seria muito importante, né? A técnica é ambivalente, ela não é o mal em si, né? Feita a razão, né? Acho que o Heidegger e o Adorno da direção do crescimento atrapalharam muito, né, a universidade brasileira, né? Porque a técnica é o mal, né? Eu sei que está pouco sofisticada a minha frase, né? Mas você tem uma cultura vaga, deformada, que é isso. Então, é claro que, não é, que as questões, por exemplo, ambientais, nós estamos falando nisso, né? Toda universidade tem que levar em conta isso, né? Mas será que a questão ambiental não vai ser enfrentada com negação da técnica, né? Infelizmente, nós vamos precisar de mais técnica para enfrentar a questão ambiental. Não tem saída, né? Então, a universidade tem que, não é? A universidade tem que ampliar o espaço público, né? Eu acho que a nossa presença no espaço público foi pequena, né? Então, nós somos um pouco responsáveis pela calamidade, né? Não sei o que vocês acham disso, né? Num projeto de renovação de universidade, né, a questão de divulgação, eu acho que passa a ter uma centralidade, né? E um professor que no seu projeto acadêmico coloca 4 anos, ele vai dar maior energia na divulgação, por exemplo, na divulgação científica ou alguma coisa do gênero, do que a pesquisa e ensino. Eu acho que ele tem a qualidade que ele vai fazer isso, não é? E sendo avaliado nessa atividade, é elemento da excelência da universidade, né? Então, eu estou voltando ao ponto, né, que é o que vocês me provocaram, né? Professor, então, o que é excelência, né? Aproveitando estamos indo para os minutos finais, né, dessa nossa atividade, temos diversas questões aqui no nosso chat, infelizmente não daremos conta de todas, né, teríamos que ter um curso de muitas horas, Roden, por favor, né, para tantas questões que circularam aqui, e finalizo, professor, lhe dando
oportunidade de fazer as suas considerações finais a partir de uma pergunta que está aqui dos nossos colegas, professor Inácio Helfer. A questão dele é muito interessante para a finalização desse debate, que é o seguinte: creio que Kant teria algo a dizer. No conflito das faculdades, Kant enaltece a postura do espectador, ativo e passivo, da Revolução Francesa, o qual aprenderia mais com ela por intermédio de um modo de ser entusiasta. Diante de novos desafios na configuração do planejamento da instituição, enfim, por uma série de questões, não vou ler toda a pergunta, né? Que atitudes de entusiasmo hoje poderiam ser significativos para compor uma nova agenda de universidade, né? Então, que figuras, né, nos ajudando a finalizar essa noite. Agradeço ao Inácio pela pergunta, né, e a todos os colegas, né, pelas questões, enfim. Professor, suas considerações. Professor Inácio, muito obrigado pela pergunta, não é? E a maneira e a formulação da questão, não é? Cruza com os meus interesses e muita coisa que eu escrevi, né? Mas é uma pergunta difícil, né? Mas sim, quer dizer, eu tentei falar um pouco a partir do Habermas, né? Falando dessa energia utópica, né? Então, a nossa questão é que o nosso entusiasmo, no caso aqui, não pode ser só do espectador, né? Eu acho que nós vamos ter que ter entusiasmo pela ação também, né? É claro que na situação da Alemanha, que o Kant está vivendo, né? O entusiasmo do espectador alemão, não é prova de uma alta moralidade, né? Porque ele corre riscos sem ter nenhum benefício, né, da Revolução Francesa. Ele só corre o risco de ser reprimido, né? O nosso aqui também temos o risco de ser reprimido, mas infelizmente eu acho que, infelizmente não, é a nossa obrigação, eu acho, fazer um pouco a Revolução Francesa, brincando um pouco com não é a questão. Nós vamos ter que, de certa forma, criar a Universidade do século XXI. Então, e eu queria agradecer muito, né, essa possibilidade de eu poder participar, né, da reflexão de vocês, né? Eu acho que nós temos o mesmo entusiasmo, né, para tentar criar, né, uma universidade do século XXI, né? Isso é um dos elementos fundamentais, né, da emancipação, né? E uma ocasião como essa e um entusiasmo de vocês, né, de criarem, repensarem a universidade, né? Aí eu volto, né, para o observador que sou, que eu aqui de longe eu fico entusiasmado, né? Olha, e muito obrigado, né, pela oportunidade. Agradeço, professor. Finalizamos como se estivéssemos em um auditório, né, lhe aplaudindo. Lhe agradeço muito. Eu que agradeço. Tenho certeza da sua contribuição e reconheço o seu entusiasmo sincero em se envolver nessas questões conosco. Muito obrigado, professor. Aproveito, antes de finalizar essa atividade, para anunciar a todos os colegas o nosso terceiro encontro desse ciclo, né, que acontece no dia 27 de abril, no mesmo horário, não é? O tema Educação Digital e Ambientes Híbridos de Aprendizagem no Ensino Superior, né? Conta com a intervenção do professor José Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal, e tem como debatedora a professora, nossa colega,
Adriana Amaral. Então, finalizamos aqui por conta do horário, não é? Sem dúvida nenhuma, teríamos mais um conjunto de questões, professor, aqui no chat, né? Não damos conta das questões suscitadas, mas agradeço a todos, né? Pela participação nesse debate, pelo envolvimento, agradeço ao professor Luiz, né? E a Caroline e todas as gurias aí que nos ajudaram no apoio, né, na organização, a Viviane, né, na organização desse evento, e desejo a todos uma boa noite, né, uma boa Páscoa, né, indo agora para um feriado, tá bom? Abraço a todos. Até mais. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado aí, professor Ricardo. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite, professor Roden.